Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um react a 02 da EPICAR. Sim, a 02 geral do Brasil, que foi aprovada na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, também conhecida como Júlia Feltrin. Ela foi nossa aluna aqui da Alcateia do Ensino e há pouco tempo atrás nós liberamos um vídeo dela aqui no canal da Alcateia e vocês gostaram muito. Esse vídeo já conta com mais de 1000 visualizações e eu vou fazer um react aqui. É claro que eu já tinha visto esse vídeo antes, mas vou ver de novo e vou comentar alguns pontos aqui com vocês que podem ajudar vocês a não necessariamente ser 01, 02, 05 aí da EPICAR, mas pelo menos ser aprovado, porque basta você estar lá dentro. Se você é o 01 ou o 0 último, não interessa, pelo menos você foi aprovado. É claro que 02 é uma marca, né? 02 do Brasil, ela foi a que tirou, ela foi a segunda pessoa que tirou a maior nota da EPICAR. Então, assim, é claro que é um grande marco e a gente tem que pegar essas pessoas como inspiração. Na minha época, eu fui o 163, eu fui o 70º, 63º colocado. Então, assim, é claro que algumas vivências que eu tive vão ajudar vocês. Eu também fiz o concurso, foi a primeira tentativa que eu fiz, mas pegar inspiração de pessoas que acertaram mais do que 40 questões, tiraram mais do que um 8 na prova de redação, é uma inspiração em tanto e são dicas bem valiosas. Então, vamos começar a ver aqui o depoimento da Júlia Feltrin, mas antes, deixa um like, se inscreva no canal e o link está na descrição, caso você queira fazer parte aqui da Alcateia do Ensino, curso que a Júlia Feltrin estudou. Vamos que bora! Eu tenho 17 anos, eu fui a nona colocada do concurso da EPICAR para o ano de 2024. No caso aqui, ela fala que foi a nona colocada, porque na época que ela gravou esse vídeo, realmente ela estava na nona posição. Mas depois de um tempo as pessoas foram desistindo, foram saindo, algumas pessoas foram eliminadas aí no exame médico também, e ela acabou como a 02 do concurso da EPICAR 2023/2024, ou seja, ela fez a prova em 2023 e entrou no ano de 2024. Inclusive, durante o vídeo aí, eu tô postando algumas fotinhas que eu tirei com a Júlia Feltrin lá na EPICAR, no dia da entrega da platina. Acertei 43 questões de 48 e tirei 8.2 na redação. Olha só, aqui a gente já começa com a nota dela, 43 de 48 e 8.2 na redação. Na época que eu fui aprovado, eu tinha tirado 35, né? Eu acertei 35 questões e tirei 7.2 na redação. Então, olha que loucura, né, gente? Com algumas questões a mais, com uma notinha a mais na redação, isso é claro que eu coloco entre grandes aspas, né? Ela conseguiu uma posição de 02 da EPICAR. E o que eu costumo falar com os meninos é o seguinte: para você sair do 0 até 10 questões, é difícil. Para você sair de 10 até 20, é um pouco mais difícil. De 20 para 30, é mais difícil ainda. Então, encarem os estudos para um concurso militar como se fosse uma escalada no Everest. No começo, na base, tá fácil. Mas vai chegando no topo, você vai ficando mais cansado, o ar vai ficando mais rarefeito. Então escalar escalar 100 metros na base é muito mais difícil do que escalar 50 metros lá no pico. Então o que eu quero dizer com isso é que se hoje você já está acertando 34, 35 questões, para você acertar 37, você vai ter que ralar muito. 2 questõezinhas a mais, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que estudar ao mesmo tanto que alguém vai estudar para sair do 0 até 10 questões, vai ser o mesmo tanto que você vai ter que estudar. Vai ter que estudar muito para conseguir melhorar essa nota. Assim como na redação. Tirar 7, 7.5, beleza. Agora tenta sair do 7.5 e chegar no 8. Você vai ter que ralar muito, você vai ter que ler muitas redações, você vai ter que praticar bastante, você vai ter que estudar regras de acentuação, de vírgula, etc. E hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha trajetória, meus estudos e como que a Alcateia foi importante nesse processo de estudos, né? Então, falando resumidamente aí da minha história, o meu objetivo inicial não era prestar o concurso da EPICAR. Eu sabia que existia essa possibilidade, mas eu não sabia nada de como funcionava, onde ficava, se aceitava, se não aceitava a mulher, não sabia nada. Meu objetivo era terminar ali o ensino médio normal na escola e depois prestar o concurso da AFA para aviação, caso a minha mãe deixasse, né? Porque mesmo ela sendo militar da aeronáutica, ela tinha e tem ainda um pouco de medo de eu entrar nessa área. Mas esse era o meu objetivo. Bom, eu conheci a Renata, um grande abraço para a sargento.
E realmente, eu conversei lá com ela, conversei com a Júlia Feltrin, conversei com a mãe dela. E é interessante isso porque muitas pessoas, assim como a Júlia Feltrin, ela quer ali fazer o ensino médio, formar, fazer uma faculdade, etc. Mas depois parece que dá um estalo e fala, poxa, peraí, tem mais do que um Enem para fazer, tem mais do que um vestibular, do que uma faculdade, eu posso prestar um concurso militar, como que faz para ser um militar? Né? E aí vira uma chavinha e a pessoa começa a pesquisar um pouco mais. Como ela disse, ela não sabia nem se tinha vaga para mulher. E olha que a mãe dela é militar. Isso é normal. O meu pai também é militar e tinha muitas informações sobre a EPICAR que ele desconhecia. E olha que meu pai também era da aeronáutica, assim como a mãe da Júlia. Só que realmente tem algumas informações que a gente só vai saber se a gente procurar realmente entender de fato o que está acontecendo, como que faz para ser aprovado, as vagas, etc. E principalmente se a gente ler a Bíblia do concurseiro, que é o edital do concurso. Até o começo do ano, mais ou menos no meio de fevereiro, que eu conheci uma cadete da AFA, que foi da primeira turma de mulheres da EPICAR. E aí ela me contou um pouco sobre a história dela, como funcionavam as coisas lá, e eu achei muito legal, eu resolvi que eu queria fazer aquilo. Então, nesses 4 meses... Provavelmente eu conheci a cadete, né, porque ela falou que ela conversou com a cadete que foi da primeira turma de mulheres da EPICAR. A minha turma foi a última turma de homens, só de homens. Então, depois da minha turma, abriram 160 vagas para homens e 20 vagas para mulheres. Então, foi a primeira vez que abriu vaga para as mulheres. Então, quando eu estava no segundo ano da EPICAR, o primeiro ano já estava entrando as meninas na EPICAR, que foi, acredito eu, uma grande conquista. E depois, agora, chegamos no status de que a EPICAR, ela tá com vagas para ampla concorrência, homem e mulher. Esse meio aí que deu do mês de fevereiro até o começo de julho, quando foi a prova, eu foquei e comecei a estudar, assim, focando só no concurso durante esses meses. Então, resumidamente, assim, a minha história é isso. Aí, falando mais da parte de estudos mesmo, que foi, assim, em primeiro lugar, foi muito importante para eu conseguir a minha aprovação nesse pouco tempo de estudos, foi a base que eu já tinha da escola, com certeza. Porque se você está 1 ano estudando, mesmo que você não tenha uma base muito boa, dá tempo de você pegar os conteúdos ainda e aprender. Agora, nesse pouco tempo que eu tive, com certeza já tem uma base de matemática, de português e de inglês, que eu já tinha feito o curso, isso me ajudou, me facilitou demais. Então, por exemplo, inglês foi a matéria que eu mais deixei de lado na minha preparação. Não que eu não estudasse, eu fazia ali questão, mas eu foquei mais na parte de gramática e na parte de decorar vocabulário. Perfeito. Aqui a Júlia tá falando o seguinte, ela já tinha uma base legal e vale ressaltar que essa base... ela não conseguiria ser aprovada estudando 4 meses e meio para EPICAR sem uma base legal. Então isso foi o grande diferencial aí que ela tá falando, e para mim também. Eu estudei 5 meses para a prova da EPICAR, graças a Deus fui aprovado na minha primeira tentativa, mas eu não seria se eu não tivesse uma base razoável em matemática, se eu não tivesse uma base razoável em inglês também, assim como a Júlia, eu deixei totalmente de lado durante a minha preparação. Eu até, durante as aulas de inglês, eu fazia exercícios de matemática. Não que você deva fazer isso, tá? Cada um funciona de um jeito, pessoal. Mas na minha época, né, na época que eu estava estudando, vendo a dificuldade e facilidade que eu tinha em cada uma das disciplinas, eu optei por deixar inglês um pouquinho mais de lado, focar um pouco mais na matemática, que era o grande calcanhar de Aquiles. Quando eu digo que eu tinha uma base boa em matemática, não quer dizer que eu conseguia fazer questões da EPICAR, tá? Eu não conseguia fazer as questões do nível EPICAR, mas eu pelo menos sabia umas regras de potenciação, radiciação, sabia MMC, MDC, então eu sabia aquele básico mesmo do 7º ano, do 6º ano, eu sabia o básico, eu sabia fazer uma equação do 2º grau, o básico. Aí depois eu fui avançando no conteúdo. Embora nem tenha caído no meu ano, né? É importante porque sempre cai. Mas aí foi uma facilidade muito grande, porque na parte de inglês, na prova da EPICAR, cobra bastante a parte de interpretação. Então você já tem uma certa fluência, já conseguir entender ali os textos de forma, sem precisar ter muito esforço, isso já te facilita bastante, já te ajuda bastante. Isso foi o que me facilitou muito, assim, no meu processo de estudos. Conteúdo de inglês, então eu pegava ali só aquilo que eu precisava focar mesmo, mais assim, realmente, que eu tava um pouco pior. E de matemática também tinha livro de tudo quanto é autor, assim, com a parte teórica, com a parte de exercício, de questão.
E havia ali, além das aulas, havia tudo no Drive. Então, a parte teórica das aulas ficava tudo guardado ali no Drive. Você podia sempre acessar ali quando você quisesse. E também a parte das questões, que foi assim, o que eu mais fiz na minha preparação, com certeza, foi fazer questão. Então, de inglês eu não cheguei a fazer nem metade do que tinha lá, porque realmente tinham muitas questões de tudo quanto é banca militar. E às vezes tinha lá uma parte separada também por conteúdo de inglês, então eu pegava ali só aquilo que eu precisava focar mesmo, mais assim, realmente, que eu tava um pouco pior. Então, pessoal, aqui é uma brincadeira que eu até costumo falar com os meus alunos, que é o seguinte: todos os alunos da EPICAR tiveram uma vivência diferente, tiveram uma preparação diferente uma da outra. Então, tiveram alguns que fizeram cursinho, outros não fizeram. Uns fizeram cursinho online, outro presencial. Um estudou em escola pública, outro particular. Enfim, então cada um teve uma vivência diferente. Um fazia simulado toda semana, o outro aí fazia 2 por dia. Tinha uns que faziam redação toda semana, outros que nem tanto. Mas todos eles têm algo em comum. Todos eles fizeram muitos exercícios. Muitas questões de provas anteriores. Todos eles. Então tem aqueles que são gênios, que passaram estudando pouco e tudo mais. Teve aqueles que tiveram que estudar durante mais tempo. Mas todos eles tiveram que fazer muitas questões, né? É isso que a gente preza muito aqui na Alcateia do Ensino, principalmente na parte de matemática, que eu sou professor. E eu passo para os alunos, é claro, a teoria, mas mostro principalmente como que deve ser feito os exercícios, né? Durante as nossas aulas a gente faz muitos exercícios, eu mostro para eles mais de um jeito de fazer a questão, porque é esse que é o grande diferencial do cara que vai ser aprovado. E de matemática também tinha o livro de tudo quanto é autor, assim, com a parte teórica, com a parte de exercício, de questão. E tinha também os PDFs, as listas separadas por conteúdo de matemática. Aí lá nas listas tinham 90, 100 questões cada lista. Aí ia das mais fáceis para as mais difíceis. E no final tinha umas do ITA, IME, que eu nunca conseguia fazer, né? Lá uns desafios. Mas é importante também, você tem que saber dosar. Quando a questão é muito difícil, assim, não vai ter nada a ver pro seu concurso, ou quando a questão, assim, vai te ajudar a ter um raciocínio para você conseguir fazer as outras questões mais fáceis. Perfeito. O que ela tá falando aqui, pessoal, são das nossas listas de exercícios, né? Nós temos várias listas de exercícios separadas por tópicos, separadas por assuntos. Então, se a aula do dia foi equação de segundo grau, o aluno ele vai ter acesso a vários exercícios de equação de segundo grau, começando pelos exercícios mais fáceis e avançando até chegar nos exercícios mais difíceis. Isso não pode ser no mesmo dia. No mesmo dia que você aprendeu a equação de segundo grau, você não pode chegar e fazer questões da EPICAR. É um processo, tá? Então, talvez no dia seguinte, no dia depois desse, então, você saiba dosar esse processo e saiba utilizar o método escadinha. Começar com a teoria, ver videoaulas, resumos, depois você pega exercícios de fixação, depois exercícios para revisar o conteúdo e aí sim chega nos exercícios de provas anteriores. Às vezes de forma mais rápida. Então, com certeza, assim, fazer questão vai te ajudar demais, porque é dessa forma que você aprende, é dessa forma que você, em matemática, você decora as fórmulas e você fica com um banco de questões na sua cabeça. Então, assim, concluindo, eu entrei no período intensivo da Alcateia, né, que foi os 3 meses antes da prova. Pessoal, no ano dela, a gente fez um intensivo de 3 meses. Nesse ano, nós estamos fazendo um intensivo de 4 meses, começando agora, no dia 1º de março. Se você quiser fazer parte desse intensivo, o link está na descrição. Eu tenho certeza que o intensivo vai ser um grande diferencial para você que está tentando ser aprovado na EPICAR. E eu foquei muito em fazer questão, simulado e prova antiga. E esses 2 últimos tem que fazer muito também simulando assim o tempo da prova mesmo. Porque quando eu fazia em casa, eu terminava a prova ali, o que eu consegui fazer, eu consegui, o que eu não consegui. Já tinha feito a redação, passado a limpo e sobrava muito tempo de prova ainda, em casa. Só que o cenário lá no dia é totalmente diferente, né? Tudo atrapalha, ainda tem um nervosismo. Então eu cheguei lá no dia e eu terminei ali, eu saí da sala 5 minutos antes de acabar a prova.
Então, se eu não tivesse treinado antes em casa, talvez eu nem teria conseguido terminar a prova lá no dia, né, do concurso. Então, tem que simular certinho ali o tempo para você já estar bem treinado e você ganhar mais confiança também no dia que você for fazer a sua prova. Então, acho que é isso, um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu processo de estudos. Eu só tenho a agradecer aí ao Will, a toda a equipe, por todo o apoio, por todo o trabalho. Vocês foram essenciais, né, na minha aprovação. E é isso, gente. Deus abençoe vocês, o processo aí de estudo de vocês, que ele possa estar sempre aí à frente dos sonhos, dos projetos de vocês e que vocês saibam aí que tudo acontece com a permissão dele. Então é isso, gente. Deus abençoe. Amém, amém. Que bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e, é claro, deixe os comentários aí se você tiver interesse que eu traga mais vídeos como esses. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Falou!